está levantando, Deus quer usar com orações poderosas, orações que libertam, orações que curam, orações que tiram o vizinho daquela situação. Eu creio que Deus, quando nos levanta, está nos chamando para tapar a brecha do mundo, a brecha da intercessão. Nesse frio é difícil levantar pela madrugada, não é? Mas nós temos que fazer isso, irmãos. Aleluia. Temos que ter um momento com Deus pela madrugada. Tem tanta gente que não conhece Deus, tem tanta gente que está sofrendo dentro dos lares, tem tantas pessoas oprimidas. E nós temos que crer que quando nós oramos, quando o Senhor nos levanta na madrugada e dobramos o nosso joelho, mesmo com sono, ou muitas das vezes dormindo quando estamos orando, nós temos que crer que a nossa oração está sendo ouvida e vidas estão sendo libertas. Nós temos que crer que Deus está agindo no nosso município. Nós temos que crer que Deus está agindo no nosso bairro. Nós temos que crer que Deus está agindo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Porque a Bíblia manda que nós oremos para que tenhamos dias bons. É muito chato, irmãos, nós vemos pessoas caindo com problema e nós estamos de pé. É uma alegria que o mal não está chegando à nossa casa. Mas a gente fica triste que chegou à casa do outro, não é verdade? Porque nós estamos vivendo a palavra de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Então, nós temos alegria porque não está acontecendo conosco, mas temos a tristeza quando a gente vê acontecendo com o nosso vizinho. Por quê? Porque não tem o nosso Deus. Não tem escudo, não tem proteção. Vive pela sorte. Vive pela misericórdia de orações. É por isso que nós temos que adotar pessoas em oração. Amém, irmão? Isso é um ato de fé. E eu posso dizer que é um ato profético, porque Jesus mandou nós orarmos sem cessar. Jesus mandou nós orarmos uns pelos outros. Aleluia. Então eu posso dizer que é um ato de fé, é um ato profético. Orai uns pelos outros, porque o nosso mestre manda que a gente faça assim. Aleluia. Então, amado, Naamã ficou, quando Naamã chegou, Eliseu poderia, irmãos, olha só que coisa interessante. Quando Naamã foi procurar Eliseu, vamos parar para pensar. A Síria estava sob o domínio de Israel. Israel mandava tributos para a Síria. Então, Naamã era general da Síria. Era um homem poderoso. Um homem cheio de milhares de soldados a seu serviço. Eliseu poderia, irmão, ele poderia se exibir. E muitas das vezes é o cuidado que nós temos que ter. Nós que estamos à frente do trabalho, nós que estamos nessa obra, o cuidado de nós não nos exibirmos com a obra do Senhor. Naamã poderia se exibir. E o cuidado que nós temos que ter, agora falando para as pastoras, esse período político, período de eleição, políticos que não fazem nada, eles entram na igreja com cara de santinho, como cordeirinhos, e muitas das vezes usam, tá? E muitas igrejas, eu fiquei indignado com alguns pastores meus, porque eu falava, não é possível que o senhor vai dar, e dá o microfone para o político dar uma saudação para a igreja, só vão ali para roubar os votos da igreja, depois esquecem e viram as costas. E não deixa de ser uma corrupção. Quando o político vem e oferece que vai fazer isso, vai fazer aquilo, para nós votarmos nele. É um tipo de corrupção. Então a igreja tem que acordar. Porque são coisas que desagradam a Deus, a igreja fica minguada. Aleluia. Porque quando nós assim agimos, nós impedimos o Espírito de Deus para agir. Amém, irmãos? Amém. Então é um cuidado que temos que ter. E Naamã ficou indignado, com raiva, sentiu-se humilhado. Ele queria ser bajulado.
Irmãos, hoje está cheio de pessoas que querem ser bajuladas. Hoje está cheio de pessoas que querem adorar outra. Nós temos que ter cuidado com pessoas que vêm aqui adentro, que chegam até nós com puxa-saquismo. Infelizmente isso acontece. Infelizmente isso acontece. Por quê? Porque quando nós não vigiamos, acaba nós que vamos cair. Porque começamos a receber a adoração de pessoas. E sem falar os males que são causados dentro das igrejas. Falo isso porque eu conheço outras igrejas, outros povos. Eu lido com outros irmãos. Infelizmente, tem muitos lugares que está cheio, mas está com problemas terríveis. Pessoas que, quando saem da igreja, ali dentro está glorificando a Deus, mas chega lá fora não dá testemunho de crente. Não dá testemunho. E muitos acham que o testemunho é andar igual o Mauricinho. O testemunho é quando os olhos batem. Fala, cuidado, olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Não é verdade? Cuidado, mãozinha no que pega. Tem pessoas, irmãos, os louvores de criança nós temos que carregar conosco. Né? Cuidado, boquinha, com o que fala. Tem muita gente que xinga. Tem muita gente que mente. Irmãos, a coisa que eu mais eu deixei. Eu não fiz mais contato com o meu contador. Porque ele mentiu para mim. Olha, eu detesto pessoas que mentem, irmãos. Eu sempre detestei mentira. Aleluia. E eu lidando com ele é um camarada evangélico. E eu sabia, quando eu orava, o Senhor falava comigo, ele estava me enganando, estava mentindo. Eu simplesmente parei com ele e não dei satisfação, irmãos. E ele também não ligou mais para mim, porque ele sabe que eu descobri a mentira dele. Então, isso aí é crente, irmãos. É crente. Uma certa vez na igreja que eu estava, um irmão falando com o pastor, não, pastor, vamos colocar um ar-condicionado aqui. Eu falei, olha, realmente, depois desse verão, né, lá, volta a